objetivo da palestra, né? É entender como que a ansiedade influencia nos acontecimentos da nossa vida, né? Quais as consequências de eu ser uma pessoa mais ansiosa ou não, né? Então o objetivo hoje é esse, a gente entender as consequências de uma atitude, de um comportamento ansioso. Então a primeira pergunta que vai para todo mundo, aí, principalmente para os jovens, é: o que é ansiedade? Quem pode responder aí da turma jovem? Porque os adultos já estão sabendo um pouco mais. Vamos lá, gente. Criar uma expectativa sobre algo. Criar uma expectativa sobre algo. Não ouvi, quem foi? Falou. Ah, legal. Legal. Criar uma expectativa sobre algo. Pode ser uma expectativa positiva ou negativa, concorda? Se preocupar com alguma coisa que vai acontecer ou que nem aconteça. Perfeito. Tá? É se preocupar com alguma coisa que possivelmente possa acontecer ou não. Esse é o ponto e a importância do que ela falou. Como é que é o nome? Kathleen. Que a Cat falou de que pode acontecer ou não. Então, ansiedade ou nervosismo é uma característica biológica do ser humano que antecede momentos de perigo real ou imaginário, tá? Marcada por sensações corporais desagradáveis. Quais são as sensações corporais desagradáveis que a gente tem quando está ansioso? O que acontece quando a gente está nervoso? Insegurança. Insegurança, medo, dor de estômago, quem falou? Dor de estômago, tique, não dorme, Dor no beijar. Falta de ar. falta de ar, perfeito. Quem mais? Hã? Dor no peito também. Dor no peito, legal. Ó, todo mundo falou, ó. Sensação de vazio no estômago, falaram. Nó na garganta, coração batendo rápido, falaram. Medo intenso, aperto no tórax, transpiração, inquietação e impaciência, cansaço, perda de concentração e memória, tensão muscular, insônia e boca seca, entre outros, tá? Entre outros. Então, essas consequências biológicas, né? Essas são respostas fisiológicas a um evento que foge da nossa rotina. Uma festa, um encontro, uma viagem, semana de provas na escola, entrevista de empregos, etc. São situações que estão prestes a ocorrer. Então, essas sensações fisiológicas é uma forma de proteção instintiva, na maioria das vezes, benéfica para o organismo. Por que benéficas? Isso vem lá dos nossos antepassados, tá? Imagine o homem da caverna que saísse para buscar alimento, tá? E ele ouvisse o rugido de um tigre de bengala aí, tá? Se ele não tivesse uma preocupação para essa situação, que era realmente uma situação de perigo iminente, e ele não se preparasse para isso, o que ia acontecer? O tigre ia lá, ia pegar e ia comer. Quer dizer, ele ia ser o alimento do tigre, não o tigre ia ser alimento dele, tá? Então, por questões instintivas, o organismo, ao longo da evolução, ele foi dando essas sensações para se preparar para o perigo. Então, tensão muscular. Por quê? Porque diante de uma eventual luta física, você precisa deixar seus músculos tensos para se proteger. Tá? Então, é uma reação natural. O batimento cardíaco, a mesma coisa, começa a irrigar sangue para você ter um raciocínio mais rápido e para, se precisar correr, precisa correr, teu coração precisa bater mais rápido. Então, todas essas situações fisiológicas, elas têm uma razão.
E muitas vezes, então, a ansiedade ela é benéfica. Por quê? Imagina que eu vou ter uma semana de provas e eu não me preparo, não dá aquele medinho da prova, né? E eu não estudo. O que vai acontecer? Eu vou me dar mal, né? Eu vou no encontro, eu vou encontrar uma menina, um menino, tal, que eu gosto e tudo mais. Se eu não tiver um pouco, né, preocupada com esse encontro, eu não vou tomar um banhinho, botar um perfume, pentear o cabelo, pôr uma roupinha legal. Qual a consequência? Muito provavelmente outra pessoa não vai se interessar porque eu sou uma pessoa desleixada, tá? Então, normalmente, né, a ansiedade, ela é uma reação benéfica e ela serve para nos proteger de situações. Tudo bem até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Não, só completar, a diferença acho que da época das cavernas, que a gente fugia com o tigre, do tigre ou lutava com ele, é que depois que acontecia isso, a gente sentava debaixo da árvore e o nosso corpo se recompunha. Se recompõe, os se hormônios e relaxava, tudo mais. tá? Hoje em dia a gente vive uma buzina no trânsito, depois sai, vai para outro lugar que está um estresse, e a gente não tem esse tempo de se recompor. Por isso que o estresse causa tanta doença hoje em dia. Né? Perfeito, é o acúmulo que a gente vai avançar e a gente vai chegar nesse ponto. Pescaria, futebol, para você poder falar. eu sou um pescal, Na época das cavernas, né, isso é questão de estudo mesmo, né? O homem sentava na frente da fogueira, lá, de volta da família, era o momento em que se relaxava. Porque se diz que o homem, quando chega em casa, a primeira coisa que ele quer fazer é ligar a televisão e ficar lá tranquilo na frente da televisão, né? Daí vem a esposa e quer conversar, né? E aí dá os conflitos, né? Ele quer 30 minutos lá de tranquilidade, a mulher quer conversar e tal. Isso tudo são coisas que vêm realmente lá de trás. Oi? Porque não gosta de DR. Não gosta dele? Não, ela não gosta de DR. O marido dela tá feio. Ah, cara. Então, até um certo ponto é ok, mas ela pode se tornar maléfica quando a pessoa não consegue se desligar das preocupações, que o Rafa falou. Né? Quando tudo parece difícil, a pessoa se sente ameaçada, imaginando perigos que não são reais. Então, a partir desse limiar, começa a se tornar um problema. Aí o Rafa foi embora, mas ele já falou, né? Quando começa a se tornar um problema? Pelo bombardeio de informações que somos expostos e o alto grau de cobrança individual. Então, na nossa sociedade de hoje, nós somos cobrados a todo momento por todos os grupos sociais. Dentro da família nós somos cobrados pelos pais, nos grupos de amizade nós somos cobrados, tá? No trabalho nós somos cobrados, em toda a sociedade existe um bombardeio, aí, Rafa, de informações que nós somos expostos e que aumenta o limiar do problema da ansiedade. O que é isso? Né? O que é esse aumento desse limiar? Quando a gente começa a ficar muito preocupado, muito ansioso por pequenos estímulos, tá? Então aí começa a ser um problema. Eu começo a me preocupar à toa, sem razão. O indivíduo pode sentir que algo está prestes a ocorrer, mesmo na ausência de qualquer motivo para tal. Qual que é o problema disso? Aí quando a gente já chama de ansiedade patológica, que é, quer dizer, passa a ser uma doença, ansiedade patológica já deixa de ser um acontecimento natural do corpo e passa a ser uma doença, a pessoa começa a sofrer mais do que o necessário. Tudo bem até aqui? Algum comentário? Alguém quer relatar alguma situação de pessoa conhecida? Fala. Eu sou isso. Você? Eu passo no psiquiatra, essa semana eu passei, fiz uma metadose, tudo, sabe?
molho na língua, eu fico, então eu tenho um tratamento. Eu sou muito ansiosa, eu não durmo, tá? Tudo isso daí tem a ver comigo. É um prazer, porque para mim também tem tudo a ver com isso ansioso. Eu faço tratamento com psiquiatra. Eu já cheguei a ter, como é que é, pânico, né? Síndrome de pânico e tudo mais. Então, hoje, graças a Deus, está um pouco melhor. Então tem cura. Tá? É muito comum. Por isso que esse tema é tão importante, porque é muito comum todos nós. Uma grande parte da população sofre bastante e acaba tendo consequências na vida em função dos problemas de ansiedade. Qual o problema da ansiedade? Além, né, quando fica um caso de tratamento, que é mais grave, mas numa situação intermediária aí também, o que acontece? A gente perde o foco no presente e passa a se preocupar só com o futuro, que na visão do ansioso é sempre um futuro ruim. Tá? Então, o que acontece? Você deixa de viver os bons momentos da vida, você perde boas oportunidades por essa preocupação excessiva. Porque o que acontece quando a gente está nervoso? A gente se descontrola, né? Começa a tremer, não consegue fazer atividades simples, a gente passa a não conseguir fazer quando a gente está nervoso, quando a gente está ansioso. Imagine se isso se tornar uma situação corriqueira da nossa vida. Quantas situações vão passar pela vida da gente, a gente não vai enxergar, porque a gente só está vendo o problema lá na frente. A gente vai deixar de fazer coisas, porque às vezes a gente pensa, bom, mas não adianta eu fazer, não adianta eu estudar, não adianta eu trabalhar, não adianta eu me preparar, porque lá na frente vai ser trágico. Tá? Isso deixa de viver, a gente deixa de viver bons momentos da vida, bons momentos. Porque hoje está bom, minha vida está boa hoje, mas eu estou preocupado com o que vai acontecer lá na frente. Eu estou com uma visão pessimista do futuro. Gente, isso é o que está acontecendo com o Brasil hoje. Tá? Absolutamente eu não vou entrar na questão política aqui, mas uma coisa é certa, nós brasileiros estamos muito preocupados com o futuro e a gente está deixando de fazer coisas muito importantes que a gente deveria estar fazendo. Tá? A nível pessoal, a mesma coisa. Eu deixo de fazer coisas porque eu estou achando que o meu futuro é um futuro sombrio. Tudo bem? Baixa de autoestima. Tá? Então eu fico nervoso, fico preocupado com o futuro, cai a minha autoestima. Tá? E eu começo a render mal. Eu começo a render mal nos estudos, eu começo a render mal no trabalho, eu começo a render mal nos esportes, com a família. Tá? Eu chego em casa, eu estou irritado, eu estou preocupado, eu estou achando que minha vida é um problema, aí vem minha esposa, vem meu filho, falar dos problemas deles, e eu acho que o meu problema é muito maior que o problema deles. E aí eu não dou atenção. Isso é fatal. Quantas famílias têm problemas de relacionamento por problemas de ansiedade? Quantas famílias? Isso é uma situação absolutamente normal. Exatamente por causa disso. Porque eu estou mais preocupado com o meu futuro, que eu não sei o que vai acontecer, do que em dar atenção para a minha família hoje. Do que dar atenção para a minha esposa e para os meus filhos. Tá? Gente, isso aconteceu comigo. Eu olho para trás, eu vejo quando eu era jovem, quando eu tinha 30 anos, só preocupado com o futuro, eu me preocupava em dar estudo para os meus filhos, achava que não ia conseguir pagar a escola deles, tal, não sei o quê, ficava trabalhando que nem um condenado, chegava em casa às 10 horas da noite e ia dormir. Fiz isso durante 15 anos. O que aconteceu com a infância dos meus filhos? Eu não vi meus filhos crescer. Ah, mas eu estava trabalhando pelo sustento deles. Ok. Só que eu estava preocupado com uma situação que não aconteceu.
eles estão criados, estão formados, tal, não sei o quê, e eu me preocupei à toa. Eu deixei de viver momentos especiais da minha vida, muito bons, porque eu estava preocupado com o futuro dos meus filhos. E olha como é interessante. Deixei de ter uma convivência maior com os meus filhos, preocupado com o futuro deles. Eu dizer que fala, a Deus pertence. Exatamente. Exatamente. Vamos chegar lá, né? Então, a ansiedade, com certeza, baixa nosso rendimento em todas as situações. Baixa, porque eu sou ansioso. Tem dia que eu não tenho vontade nem de pegar o violão, está lá guardado. Eu tenho exercício para fazer e não faço, porque eu estou preocupado comigo. Uma coisa, se eu pego o violão, não vai. Está preocupado com 1001 coisas. E ele aqui sabe bem que eu converso muito com ele, que você viu que, quando nós enquanto eu batendo papo, eu tenho que tomar remédio para dormir, senão não desliga. Tem que cortar o fio todo. Agora, se em vez de ficar preocupado, você pegasse seu violão e fosse, você não precisava tomar remédio. Eu tenho certeza que você não precisaria tomar remédio, porque o violão é o remédio. O violão é o remédio. Não é a pílulazinha. Tá? Eu não estou dizendo, tá? Quando a ansiedade atinge determinado nível, precisa procurar um profissional habilitado, tá? Ninguém está falando aqui que o violão vai resolver todos os problemas. Ele ameniza. Ele ameniza, mas em determinados momentos tem que procurar o profissional. Como você fez lá, tá certinho. Mas se a gente prestar atenção, tipo, quando a gente está passando por isso, aí você já vai tentando amenizar para não chegar no remédio. De repente, esse é o caminho. ajuda, né? Não é que ajuda, esse é o caminho. Não deixa chegar nesse ponto. Tá? Se você fizer as coisas direitinho, tal, não sei o quê, você não chega nesse ponto. Tá? O remédio vicia, né? O remédio vicia. O remédio ele vai encobrir o problema. Ele vai deixar a pessoa mais calma, mas ele pode estourar em outra parte do corpo, dar algum problema no corpo. Todos os remédios têm efeitos colaterais, mas ele não vai resolver o problema. Parou de tomar. Parou de tomar, vai voltar o problema. A causa, né? Então, aí tem uma causa anterior, né? A ansiedade, ela não é o fim, ela é um período. Então, eu estou ansioso. Por que eu estou ansioso? Tem alguma coisa atrás. O que tem atrás? Eu estou com medo de fazer uma prova. Aí, eu estou com medo? Tem alguma coisa atrás. Por que eu estou com medo? Porque estão me cobrando. Alguém cobra que eu passe na prova, meu pai me cobra. Então, eu estou atrás. Aí, o que está? Aí tem alguma coisa atrás. Vamos pegar a origem. Meu pai está me cobrando. Aí, eu vou pensar assim, o que tem atrás que meu pai está me cobrando? Eu acho que eu não sou... Quando eu era pequeno, minha mãe falava que eu não era bom bastante. Então, isso ficou gravado na minha cabeça. Então, isso me dá uma inquietude, eu acho que talvez o pessoal me cobre e eu não consigo fazer mesmo. Então eu vou tentar lidar com isso, então eu vou tentar ficar calmo. Então sempre quando a gente tem ansiedade, a gente faz assim, o que está atrás? Tem um medo atrás. Tá. E o que está atrás do medo? Tem mais alguma coisa. Então a gente vai buscando o que está atrás até chegar na origem, para trabalhar a origem, para depois desfazer o que está na frente. Percebe? Sempre pular para trás para poder ver onde está a origem da coisa. Esse é o trabalho dos psicólogos, né? Eles vão trabalhar justamente, né? E aí realmente precisa ser um trabalho com acompanhamento e tudo mais, mas esse é o caminho, né? Apesar de que o objetivo hoje é só despertar em vocês, né, essa preocupação com o problema ansiedade. Nós não vamos dar a cura aqui, né? Não tem objetivo essa palestra de 20 minutos de resolver o problema de ansiedade, mas sim de despertar. É o caminho, né? Como é importante a gente estar atento ao problema de ansiedade. E como começa, né? E como começa e o que pode causar na nossa vida. A partir de vocês estarem conscientes das consequências que isso pode causar na vida, aí vocês vão procurar o caminho para solucionar. Eu fui fazer cirurgia. Eu fiz cirurgia na coluna, botaram 10 pinos nas minhas costas. Comecei a ficar ansioso. Como é que eu vou trabalhar? Aí tô com medo, né? Não conseguia dormir mais. Uma técnica muito interessante que eu utilizo para lidar com a ansiedade
é viver o momento presente, o agora, entendeu? O hoje. Para eu, assim, me notar que eu estou vivendo o momento presente, eu costumo sentir a textura de algum item do cenário que eu estou inserido. Seja o tripé, seja a câmera, seja estar de pés descalços, sentir a textura do chão, entendeu? É algo que você se faz eu traz voltar. para esse momento. É um gatilho mental. Você se traz para o presente, né? Você Isso. não deixa a tua mente ir lá para frente. Porque Legal. filmar para mim é um grande desafio, porque eu só fotografo. Entendeu? Eu estudo fotografia. Então, diante desse desafio, eu simplesmente tirei tudo que me apertava e tirei até os tênis para sentir a textura do chão. Estou vivendo o momento presente agora. Legal, uma técnica. Vou encarar o desafio. É bem legal a técnica. Nós vamos falar também de meditação, né? Tem várias técnicas aí. Bom, qual é o sentimento oposto à ansiedade? Qual que é o verso? Plenitude. Tem mais? Confiança. Oi? Confiança. Confiança. E mais? Sentimento de alegria, né? Alegria. Tá? Serenidade. Tá? O oposto é serenidade. O que é serenidade? É você expressar tranquilidade e aí você está, ao manter contato com a natureza, você está buscando essa tranquilidade diante de situações complicadas. Tá? O que você buscou? A filmagem é uma coisa nova para você. Coisa nova traz ansiedade. Então você está buscando a serenidade. Tá? Então a serenidade é enfrentar com tranquilidade os desafios da nossa vida. Caso dos pinos. Não dá, isso eu falo toda vez que eu venho aqui, eu falo para vocês. Não dá para passar pela vida sem enfrentar problemas. Ninguém daqui dessa sala vai passar pela vida de uma maneira tranquila. Ninguém. Isso eu falo todas as vezes e vou repetir quantas vezes eu vir aqui. Tá? Agora, a maneira como eu enfrento as minhas dificuldades é que vai permear o meu sucesso ou não diante da vida. Tá? Então, quando eu tenho uma dificuldade e eu reajo com serenidade, com tranquilidade, a probabilidade de eu vencer essa dificuldade é muito maior, é extremamente maior do que se eu agir com nervosismo. Alguém aqui não concorda com o que eu estou falando? Tá? Mas precisa a gente ter consciência disso no dia a dia. Então, no teu caso, acabou, é uma fatalidade, você teve que colocar os pinos, não tem jeito. São 10 e 2 lá. São 10, não tem jeito. Cara, é difícil, é um problema. Agora, como é que você vai enfrentar isso? Você vai se desesperar? No início eu entrei em pânico. Você pode se desesperar durante um certo momento, isso é normal. Se diante de uma dificuldade, ninguém vai, tal, não sei o quê, mas ao longo do tempo, quanto menor o tempo de reação, você ir para a tranquilidade, mais sucesso você vai ter em enfrentar o seu problema. Pode ver um lado positivo da vida, ele está andando, ele está vendo os filhos dele. Perfeito, né? É raciocinar essa serenidade. Podia ser pior. Podia estar numa cadeira de rodas. Podia um monte de coisa, mas não. Tá? Tem essa dificuldade e eu vou enfrentar isso. Eu tenho força pessoal, eu tenho autoconfiança em enfrentar. Comentando dele aí, a moça explicou que ele tem que poder se estar vivo, caminhando e tudo, né? Eu e o professor Milton fazer uma elétrica em Guaianazes e aí a gente começou a pegar amizade com o proprietário, né, o filho e a senhora conversava muito com a gente e o esposo dela era bem ativo, aí aconteceu um problema lá, ele teve que amputar a perna. Ele amputou a perna, aí continuou o problema, acho que ela amputou a outra, aí ele foi e se enforcou no fundo da casa. Então ele não aguentou a pressão, que ele fazia o que ele queria, né, uma pessoa ativa, e aí essa situação foi indo e ele foi e se enforcou. Então é uma coisa que
a gente tem que olhar para trás e ver que tem pessoas pior do que a gente, né? Em hospital, essas coisas, então... Eu vou te dar 2 exemplos que eu conheço, que eu não conheço e o outro eu vi. De amputação de perna. Eu estava num shopping center lá em Cotia, que eu trabalho lá em Cotia, outro dia, e tinha uma moça com a perna amputada. Ela tinha aquela prótese que faz o... né, parece de atleta, né? Que faz um negócio assim. Ela estava super bem vestida, uma mini saia, cabelo bem penteado, uma moça bonita, tá? Eu olhei para ela, eu não senti um pingo de piedade. Muito pelo contrário, eu falei, nossa, que moça, que né? ser humano, que moça com uma presença de espírito bonita. Bonita que eu falo, não é porque é bonita, é porque é melhor tal. Ela estava bem vestida, ela transmitia uma energia que transparecia essa beleza. Não é beleza física que eu estou falando, é inspiração. E tinha a perna amputada. Tá? Então, olha como você tem sempre o livre-arbítrio, ou de se enforcar, ou de levar a vida com a perna amputada. A outra, que é conhecida, o velejador lá, o Torben Grael. O Lars Grael, né? Tem o irmão, o Torben e o Lars Grael. O Lars Grael também teve acidente, todo mundo conhece e tal. E uma oportunidade, eu tive a oportunidade de conversar com ele. Bom, primeiro que a hora que nós chegamos, ele me deu um aperto de mão, foi o aperto de mão mais forte que eu dei na minha vida, né? O cara deu uma mão, uma força. E a mesma coisa, eu não senti um pingo de piedade, muito pelo contrário, eu falei, nossa, esse cara é uma lição de vida. Então, sempre diante das dificuldades que vão com certeza aparecer, para uns menores, para outros maiores, você não agir com tranquilidade vai levar ao enforcamento do outro. Uma situação bem parecida com essa operada, veio e passei o médico, mas falou para mim que eu não ia andar nunca. Olha aí. O médico, o profissional falou assim, você não vai andar, você não vai jogar bola, você não vai correr, nada. E eu simplesmente falei, não vou aceitar a situação. Eu não aceito ficar numa cama, não aceito ficar numa cadeira de roda, esforcei ao máximo e Bom, gente, está muito claro aí a questão da serenidade, né? Jovens estão falando pouco hoje, hein? Algum jovem aí quer dar algum exemplo? Hã? Alguém quer dar algum exemplo aí de vida, alguma situação? Fala. Não é um exemplo, mas assim, você não pode, tipo, aquela pessoa cortou a perna e conseguiu, aquela se matou. Tipo, depende da intensidade do que a pessoa tá sentindo. Não depende, tipo, aquela conseguiu, aquela não, aquela é mais fraca. Não depende dessas coisas. Tem que ver a intensidade, tem que ver o sentimento, porque tem gente que, tipo, pra mim, eu não consegui comprar uma bota, a menina também não conseguiu. Pra menina, às vezes, o sentimento é muito maior, porque ela queria muito mais do que eu. Perfeito, perfeito. Mas perfeito, a gente não tem... Se eu estou entendendo o que você está falando, a gente não deve julgar ninguém. E não estamos julgando, né, de quem teve força. Muito maior das coisas. Exatamente, é como cada um recebe isso. Então você tem razão que não é para julgar. Agora, uma coisa é certa, cada um vai ter o seu livre-arbítrio e a sua força interior para enfrentar suas dificuldades. Então, assim, você não pode dizer que uma pessoa... ela não tem oportunidade de ter essa força interior, de ter isso daí. A oportunidade de comportamento é igual para todos, uns para mais, outros para menos. E nunca a gente vai julgar aquela pessoa que não teve força para suportar o problema dela, tá? Não nos cabe julgar isso daí, tá bom? Sério, você não concorda que a gente não é preparado para lidar com as nossas emoções? Se a gente tenha desenvolvido a nossa inteligência racional, cognitiva, etc., na escola e tal. Mas na escola eu posso que ninguém aqui teve
uma aula para identificar quais emoções eu tenho, como que eu lido com elas, como que eu transformo minha emoção negativa em positiva. Então existe já um limitante nosso, né, que já vem já da nossa criação. De não lidar com isso. Às vezes uma pessoa pode ter mais dificuldade de lidar com as emoções do que outra. Perfeito. É uma coisa que deve ser estudada aí pelos educadores, né? A gente só vai começar a ter esse tipo de noções na vida adulta ou na vida profissional. Algumas vezes, dependendo do curso que você for fazer na faculdade, você vai ter noção para isso. Opa, desculpa. E olhe lá, né? E olhe lá, e muitos passam pela vida sem ter essa oportunidade. De modo difícil. Exatamente. Então as oportunidades têm que ser dadas para todo mundo, tá? Ou depende também se a família, de repente você vai reclamar, a pessoa fala, você é uma pessoa fraca. Não, de repente não deixa a pessoa falar para dar uma opinião, para ajudar, sei lá. Critica, Né? Às vezes aí a pessoa vai guardando, né? Vai ficando cada vez mais fraca. Às vezes você vai pedir um conselho, a pessoa, tô pensando em fazer isso. Se eu fosse você não. Já te joga lá pra baixo. Eu falo assim, cara, eu acho que é uma ideia legal, pô, mete as caras, vai em frente, quer abrir uma firma, quer montar uma barraca de pastel. Então você dá, a pessoa vem perguntar, você, eu acho que não, tá na crise aí, você tem milhares de barracas de pastel. Mas o sol brilha pra todos, né? Então, acho que você pode apontar. Acho que é legal apontar. O médico jogou ele no chão, você não mais. jogou Isso é que eu quis dizer do livre-arbítrio de cada um. Eu não vou aceitar. Familiar, sério, então é muito importante. É muito importante. Base familiar. Os familiares se puderem apoiar e auxiliar de maneira tal que saia dessa situação. Base familiar, uma formação religiosa correta, né? Não estou falando aqui em qual igreja, mas uma formação religiosa. Eu mesmo não sou batizado, mas eu vou numa tal denominação e eu quando eu estou assim, eu vou buscar a palavra, vou ver que Deus fala comigo. E graças a Deus Ele tem me colocado no caminho certo. Não, vai por aqui que é por aqui o caminho. Então eu sempre quando eu volto relaxado. Não, até recentemente, quando eu comecei a fazer o curso de elétrica, eu se formei no ano passado, eu saí de uma construtora encarregado. Aí a construtora começou a fraquejar, eu fiz acordo e saí. E aí entrei no SESC, através do curso aqui do IBEM, entrei para trabalhar de eletricista no SESC. E aí eu trabalhando e fazendo uns bicos com o professor Milton aqui, numas obras que a gente pegava, e trabalhando registrado. Um belo dia, o ex-patrão meu me ligou. Ô, James, você quer voltar para trabalhar comigo? Então, saí de cabeça erguida e acabei voltando para a empresa, entendeu? Então, é isso aí, tocar a vida e não olhar para trás. Bom, tem que estar um pouquinho avançado, eu vou dar uma escreladinha, mas vamos lá, vai dar para... Bom, tudo que eu vou falar aqui são ações preventivas e não são indicadas para quem tiver com um nível de ansiedade num grau já muito mais avançado, tá? São aquelas situações que a gente pode evitar de chegar num grau mais avançado, tá? Isso aqui não resolve problemas, mas podem evitar que a gente tenha problemas. Então, algumas regrinhas que fazem bem, né, para eliminar a ansiedade. Nós já falamos, exercícios físicos, praticar esportes é muito bom. Quando a gente faz exercício físico, o organismo nosso está gerando, né, ele está criando serotonina, que é aquela substância que nos dá bem-estar. Então, ajuda muito fazer exercício físico, muito. A pessoa que tem uma tendência à depressão, à ansiedade e tal, exercício físico é muito bom. Tá? Fazer coisas agradáveis, tocar violão, ouvir música, passear no cinema, namorar, ler um bom livro, né? Isso também ajuda a gente, talvez aqui... Desculpa, como é que é teu nome? Eu sou o Sony. Sony, como a máquina. Como a máquina. Talvez como o Sony aí, ele vem para o presente. As coisas agradáveis nos trazem para o presente, né? Nos tiram daquela visão de futuro. E a meditação. Tá? Então a gente está falando aqui a meditação, tá? Assim como a oração, tá? E que o sentido da meditação é a gente se conhecer internamente, a gente voltar para o nosso interior de uma maneira corajosa, de uma maneira honesta,
para a gente entender aqui os nossos medos, a origem dos medos e tudo mais. Tá? Então, meditação é muito legal, yoga, seja qual for a técnica de meditação, é muito legal. Vocês vão ver aqui que a gente está falando de corpo, mente e espírito. Esse triângulo deve estar sempre em equilíbrio. Tá? A gente nunca pode tomar conta, por exemplo, do corpo e da mente e desprezar a parte do espírito. Como também a gente não pode só dar importância para o espírito e desprezar a mente e o corpo. Tá? O equilíbrio aí é sempre muito importante. Nós temos que dar sempre importância para os 3 aspectos: corpo, mente e espírito. Tá? Como eu já falei, se ela se apresentar de uma maneira mais contundente, tem que procurar o profissional para tratamento correto. Tá bom? Vamos lá. Então, como a gente já falou, meditação e oração. Tá? Eu vou até avançar. Então, é sabido cientificamente os benefícios da meditação e da oração. Tá? Quem faz já, quem medita, quem faz prece todo dia, tal, já sabe quais são os benefícios, porque está experimentando isso. Quem não experimenta, quem nunca meditou, quem não tem o costume de fazer oração, eu convido a fazer uma experiência. Tá? Faça a experiência de fazer uma oração, cada um na sua religião, tá? Cada um com aquilo que acredita e tudo mais, mas o importante aqui é esse ato de meditar, de orar, de se interiorizar. Tá? Autoconfiança e fé. Tá? Você não adquire, aqui mais bem para os jovens aqui, tá? Você não adquire autoconfiança e fé em Deus de um dia para o outro. É uma coisa que você precisa conquistar ao longo da vida. Mas precisa ter o desejo. Tá? Se eu não estou nem aí, tá? Vai ser mais difícil. Agora eu tenho o desejo, eu quero ser uma pessoa mais autoconfiante. Não tem aqui essa palestra também do seu objetivo. Talvez a gente possa no ano que vem criar uma palestra para falar sobre autoconfiança, que é um tema muito interessante, mas é só despertar em vocês a necessidade, principalmente nos jovens, de ter autoconfiança. Isso é fundamental para a vida de vocês, para o futuro, para o sucesso na vida de cada um. Tá? Para os adultos também, nunca é tarde, né? Aquele que tem um pouco autoconfiança um pouco mais baixa, tal, precisa trabalhar isso. Tá? Precisa trabalhar autoconfiança e fé, é uma coisa muito importante. Por que eu estou falando isso? Porque você está falando em medos de futuro, em medos reais ou irreais. Se eu não tenho fé, eu vou ter medo. Se eu não tenho autoconfiança na minha pessoa, eu vou ter medo. Por isso que é uma coisa que tem que ser bastante trabalhada. É que às vezes a gente é meio Tomé, né? A gente quer acreditar, mas aí fica naquele... Falta de fé. Falta de fé. A gente, pô, vai fazer uma prova, pô, estudei, vai dar certo. Pô, mas sei lá, tá meio difícil a prova. Falta de autoconfiança. Como é importante as duas aqui, né? Pô, se eu estudei, eu estou preparado, por que eu não vou ter medo de fazer a coisa? Olha, eu confio na minha capacidade, eu estudei para isso, eu estou preparado para ir para a prova. Tá? Então, pode até ser, por exemplo, que você se preparou, tal, não sei o quê, e vai mal. Mas normalmente, nesse caso, toda a turma vai mal. Se você se preparou, eu garanto que você vai estar pelo menos na média dos alunos que estão junto com você, da média para cima. Né? Se você não se preparou, você vai estar lá na média para baixo. Bom, não sei que aconteça desastres qualquer, mas não há razão. Então, habituar-se a agir com foco no presente, sem as agonias, preocupações com o futuro, que é o que a gente está falando aqui. Eu vou ter muito mais chance se eu for para a prova. Isso acontece muito, né? Você vai para a prova lá, fica tremendo, né? Nem consegue fazer direito de tão medo de ter uma reprovação, né? Dá dor de cabeça. Dá dor de cabeça, dor no estômago, vai lá no banheiro, tá todo mundo no banheiro antes da prova do exame final. Vestibular, né? Você vai no banheiro do vestibular, lá tá lotado, todo mundo com dor de barriga, né? Todo mundo com dor de barriga e tudo mais e tal. Então, precisa ter um pouco de autoconfiança. Gente, acho que é isso. Então aqui, ó, para encerrar,
faça uma reflexão interior, tá? Para se conhecer um pouco mais e ver como é que está nessa balança aí. Eu sou uma pessoa que tenho mais ansiedade, sou um pouco sereno, ou eu tenho serenidade, eu sei enfrentar meus problemas, eu encaro os problemas de frente, eu bato no peito aqui, vou em frente, ou não. Qualquer probleminha que tem na vida eu já me desespero, não sei enfrentar. Tal. A razão da gente estar aqui é convidar para essa reflexão e através desse conhecimento, aí a gente vai se preparar, vocês vão se preparar, vão estudar, vão buscar respostas para tudo isso. Tudo bem? Obrigado, gente.